Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Abacuque. Abacuque está bem pertinho lá já de Mateus. Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus. No capítulo 3, nós vamos ler o verso que, no meu entendimento, é o coração do livro de Abacuque, dos 3 capítulos de Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Até aqui. Vamos orar, igreja? Deus, nós oramos a Ti, pedimos que a Tua graça alcance cada um dos nossos corações nesse momento. É a Tua palavra aberta, Senhor. É a Tua boca aberta para falar conosco. Não obstante o instrumento que Tu estarás utilizando, o Teu Espírito é capaz de superar toda limitação humana, e Tu és capaz de comunicar as Tuas verdades ao nosso coração. Que não haja nenhum impedimento, Senhor, entre o falar e o ouvir, e que haja em nós disposição para colocarmos em prática no dia a dia a Tua palavra. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, uma das grandes dificuldades de um pregador responsável, ou seja, que se preocupa na exposição da palavra para os ouvintes, é se está havendo compreensão, entendimento e disposição de praticar. É uma das grandes preocupações. Mas uma das grandes alegrias é quando alguém menciona que em determinado momento eu lembrei daquela palavra. Eu lembrei que o pastor falou isso, que o pregador falou aquilo, que a palavra de Deus diz isso, e aí eu coloquei em prática, porque eu lembrei. Essa é uma das maiores realizações. Eu me lembro, queridos, que o meu professor de grego lá no Nordeste, o professor Ayrton, esqueci o sobrenome dele. Eu cheguei a trabalhar com ele por 3 anos na igreja dele, na condição de seminarista. E ele dizia uma coisa, ele foi convidado para ir fazer uma visita num hospital, uma senhora de idade que estava muito ruim. E quando ele chegou, que entrou no quarto, ela abriu um sorriso para ele. Ele disse, isso aí compensa todo o sofrimento de um ministério. Em qualquer aspecto dele, seja questão financeira, seja a luta espiritual do dia a dia, seja as perseguições externas, internas, rejeições, seja o que for, isso é que compensa a alegria daquela mulher em ver o seu pastor chegar para fazer-lhe uma visita. Mas eu confesso, queridos, que a maior preocupação e um dos maiores sofrimentos do pastor é exatamente isso. Será que essa palavra está sendo assimilada
entendida, compreendida e vivida, está acrescentando na minha formação espiritual. Mas, por outro lado, a grande alegria é de saber que sim, em muitos momentos. Eu digo isso porque eu recebo muitos feedbacks, né, de pessoas que dizem isso, né? Também sei de algumas situações que entristecem, quando a gente diz, e escorrega nas mesmas coisas que são pregadas repetidamente. Mas é assim, sempre foi assim, desse jeito. Não está fora da normalidade, não. Mas, meus queridos, voltando a esse texto, uma coisa interessante do profeta Abacuque aqui, é que ele não está aqui pregando veementemente, se dirigindo a ajudar na sua rebeldia, na sua rebelião, no seu pecado, chamando-lhe a atenção para um conserto. Não é assim. Não é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é que Abacuque está conversando com Deus a respeito da situação de Judá. Isso sim, repito, ele não está se dirigindo ou pregando para Judá, repreendendo a sua rebelião, o seu pecado, a sua apostasia, mas ela está conversando com Deus a respeito da situação de Judá. Tem uma prova disso? No capítulo 1, nos primeiros versículos dizem: o peso que viu o profeta Abacuque. E aí ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vergonha? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxou e a sentença nunca sai. Coincidência com os tempos atuais? É fácil de se observar. A sentença nunca sai. Qual é a linguagem que nós usamos hoje? A justiça é lenta. A sentença nunca sai. Vai enrolando, 1 ano, 2, 3, 10, 20. A pessoa envelhece, às vezes até morre, e a sentença não sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ou seja, a justiça se torna injusta. Condena quem não é para ser condenado e absolve quem não é para ser absolvido, seria para ser condenado. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contados. Porque eis que suscito os caldeus, os babilônicos, né? Nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas que não são suas, invasões. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza.
Então, queridos, e assim por diante, Abacuque está conversando com Deus, se dirigindo a Deus. Há um caos instalado, há uma rebelião do povo de Deus, de Judá, há um pecado agredindo o coração de Deus, por um lado, e Deus absolutamente descontente, triste, insatisfeito com isso. E por outro lado, um povo ímpio, rebelde, mau, oprimindo ainda mais esse povo. E Abacuque então apresenta tudo isso ao Senhor. Mas eu quero, queridos, considerar nesse texto que lemos, nesse versículo que lemos, algumas coisinhas. A primeira delas, queridos, é que Abacuque, e eu acho isso de suma importância, Abacuque adquiriu a plena consciência da realidade que lhe cercava. Isso que dissemos aqui, acabamos de dizer, estava na consciência de Abacuque. Abacuque sabia o que estava acontecendo. Não apenas isso, como Abacuque também sabia do que poderia vir a acontecer, dada a condição de rebeldia espiritual de Judá. Abacuque tinha plena consciência da realidade espiritual que lhe cercava. Meu querido, quando eu digo consciência, eu estou querendo dizer que isso estava fresco na mente do profeta Abacuque. Em contraposição, queridos, ao que acontece muitas vezes ao nosso redor, é que parece que a gente não sabe da realidade que nos cerca. A gente não sabe da realidade dos caldeus, dos babilônicos, dos ímpios, dos mundanos que nos cercam, com a sua impiedade, com seus projetos de impiedade e de perseguição. Assim como também, às vezes, nós não sabemos da nossa própria realidade interna, ou seja, da nossa própria condição, da condição da igreja, que somos nós. Que nós não temos nenhum direito de acusar a igreja, porque a igreja somos nós. Até essa semana eu estava vendo, não me lembro exatamente por meio de quê, não me lembro, mas a mensagem ficou na minha mente. Alguém chegou para o pastor, não apenas uma pessoa, mas algumas delas, e falou: pastor, eu estou muito triste, pastor, porque a nossa igreja está morta, pastor. Nossa igreja está morta. A nossa igreja não ora, não prega, não faz nada. A igreja não evangeliza, não sai. A igreja está parada, inerte. A igreja está morta, pastor. E não só uma pessoa falou para ele, membros da própria igreja dele. E ele, com certeza impactado com aquilo, falou: olha, então vamos fazer o seguinte, já que ela está morta, por favor, me ajude a enterrá-la. Me ajude a enterrá-la. E aí, no domingo seguinte, trouxe um caixão, colocou em cima do púlpito, e onde tem aquele visor, ele colocou um espelho por baixo. E as pessoas fizeram fila
e chegavam lá, espantados com aquilo que estava acontecendo. Quando olhava, se via lá. A igreja somos nós. Nós não temos o direito de condená-la, mas a obrigação de trazer a nossa consciência, a nossa própria realidade espiritual. Então Abacuque tinha essa consciência. Ele diz: tomei consciência, Senhor, ouvi as tuas declarações. Prestei atenção na descrição que o Senhor fez a respeito da realidade da igreja do teu povo e dos inimigos do teu povo. Eu sei o que é que está acontecendo. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa que às vezes me entristece muito. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu estou extrapolando em muito milhas de distância de você, dessa igreja aqui, porém não nos isentamos, não podemos nos eximir disso. Mas, quando vejo, queridos, que nós passamos por uma pandemia, quando diversas pessoas conhecidas, próximas a nós, conhecidas de conhecidos, partiram, os templos eram verdadeiros cemitérios, fechados, tristezas, sem poder chegar, se alegrar no Senhor. E o pingo de gente que às vezes chegava, era tudo vendado, ninguém podia ver sorriso de ninguém, ninguém abraçava ninguém. Se por um hábito se aproximasse, o outro pulava, literalmente pulava. Isso aconteceu comigo. O terror que plantaram, aqueles que se enclausuraram em fazendas, em chácaras, em suas próprias casas, lacraram com cadeado, assim, foram alcançados lá, e muitos deles morreram também. Então muito do que aconteceu foi terror plantado. Mas passamos por isso. Uma igreja vizinha à minha casa, aqui em Águas Claras, perdeu centenas. Igreja de um amigo meu, presbiteriano, inclusive, de um contemporâneo meu de seminário, perdeu centenas. Lá em Manaus, eu esqueci o número, mas a última vez que ele anunciou, centenas. E eu fico pensando, meu Deus do céu, o Senhor não apenas está mostrando um cunho escatológico de final dos tempos, das pandemias, como também está corrigindo a igreja, chamando a atenção da igreja. E quando tudo passa, queridos, a impressão que se tem é que ficou pior ainda. Eu não sei quantos R$1.000 para alguém pregar numa determinada igreja, para cantar em uma determinada igreja, num determinado evento, o estrelismo voltou. Isso me deixa triste. São heresias que eu diria até, queridos, que são propositais, porque não dá para compreender determinados personagens com o cunho de conhecimento global, teológico, doutrinário,
falarem determinadas bobagens, besteiras, idiotices a partir da Bíblia, simplesmente para aglomerar multidões. Isso me entristece demais. Determinadas estratégias de evangelismo, quando sai num carro alegórico, em pleno carnaval, e dançando e pulando, ali, a única coisinha que mudou foi a letra, que eu não sei nem sequer se alguém está preocupado com letra, naquele momento em que a carne está em verdadeira atividade, como se tudo valesse a pena. Será que nós estamos como que Abacuque, tendo consciência da realidade que nos cerca? A realidade política, a realidade dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Temos consciência disso? Ou estamos achando que está tudo na mais absoluta normalidade? Com a igreja, será que nós achamos que está tudo na mais absoluta normalidade? As grandes, bigs, aglomerações. Será que a motivação ali é Deus? Eu já vi homens, dentre muitos outros, vi forma de dizer, pela história, mas também já vi pessoalmente, multidões se reunindo em estádios, mas ali tinha uma pessoa, que tinha uma única mensagem, a mensagem mais simples que se possa imaginar. E a mensagem poderia até ter outros pequenos ingredientes, mas o coração da mensagem era: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Essa era a mensagem. E as multidões vinham para a frente, chorando, se lavando em lágrimas. Mas não, porque agora tem a promessa de uma casa nova, a promessa de uma bênção, a promessa de um carro, a promessa de uma cura, a promessa de uma coisa ou outra, mas porque teve consciência da sua realidade espiritual, da sua miséria espiritual, da sua pecaminosidade. Ouvi, Senhor, as tuas declarações. E aí Abacuque avança no versículo e diz: e temi. Ou seja, caiu temor. Caiu temor. E eu costumo dizer, queridos, quando eu falo de temor, eu gosto de dizer: bateu medo. Bateu medo. A gente costuma ouvir umas coisas e vai repetindo como papagaio, sem avaliar, sem examinar se é assim exatamente. Porque muitos dizem: temor não é ter medo, é respeito. Mas a palavra que aparece para temor é phobos, que vem de fobia, de medo. Eu tenho fobia de altura, eu não subo numa árvore, porque eu tenho fobia de altura, eu tenho medo de altura. Agora, não é fobia de Deus, mas medo da consequência que o meu pecado, a minha condição, pode me trazer.
Temi, Senhor, temi, ouvi as tuas declarações, tomei conhecimento das tuas declarações e fiquei com medo do que possa me acontecer e acontecer com Judá, com o teu povo, ó Senhor, por causa do seu pecado. Meus queridos, o que eu aprendo disso é que não basta ter consciência da nossa realidade. É preciso que isso gere impacto em nós. Porque, meus queridos, tomar consciência da minha condição, da condição da minha família, da condição da igreja do Senhor, da condição do nosso país, da condição que nos cerca. Aí chega a noite, deita, ronca, como se nada tivesse acontecendo. Como diz o antigo Chaves, nem me sobe nem me desce, não causa nenhum impacto. Tô nem aí. Se eu não for impactado, eu não farei nada. Se alguma coisa não me impactar, essa coisa não vai me mover a fazer absolutamente nada. Mas se eu for impactado, eu serei movido a fazer alguma coisa. Não foi isso que aconteceu com Neemias, por exemplo? Quando ele tomou conhecimento da realidade do seu povo lá em Jerusalém. Como é que está meu povo lá? Olha, a situação lá está terrível. Está terrível. O povo está em extrema miséria. E os muros queimados a fogo. Diz a palavra que o impacto foi tão grande que ele sentou, chorou, lamentou por alguns dias, depois se pôs a orar para pedir a direção de Deus, deu todos os passos necessários, foi lá em Jerusalém e restaurou os muros de Jerusalém. Agora, se ele não tivesse sido impactado com aquilo, tem miséria, né? Infelizmente, né? Lamento muito. E vai fazer as suas coisas. Ele não teria feito nada a favor do seu povo em Jerusalém. Se algo não nos impactar, não seremos movidos a fazer nada. Temi, ouvi as tuas declarações e temi. E aí, queridos, ele diz uma coisa, na sua conversa com Deus, na sua oração a Deus, no seu bate-papo com Deus, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Interessante, queridos, que Abacuque teve plena consciência de que a solução para aquele caos, aquela tragédia espiritual de Judá, ele tinha certeza que a única solução seria um avivamento. E não é diferente para hoje, igreja. Não é diferente para hoje. Sabe quando é que esses big men, essas estrelas aí, de pregadores, de cantores, sabe quando é que eles irão
sair dos cantos deles, enfrentar inadequações, impropriedades, como Jesus enfrentou quando foi do outro lado, em Gadara, por causa de um homem lá. Sabe quando é que esses homens irão em igrejas minúsculas, sem receber um centavo sequer, por amor àquelas vidas? Sabe quando? Quando chegar um avivamento na igreja, no coração deles, nos nossos corações, só quando chegar um avivamento. A solução é só avivamento. Sabe quando é que megas igrejas deixarão de dar 100 mil reais para uma pessoa, para pregar lá, ou cantar lá, para estimular esse estrelismo? Quando houver avivamento. Abacuque tinha consciência que a solução para ajudar era só um avivamento. Sabe quando é que vamos pagar preços altíssimos para podermos fazer a obra de Deus, contribuir de todas as formas que pudermos para a expansão do reino de Deus, quando houver avivamento no nosso coração? Enquanto não, tudo será muito complicado, muito difícil. Estava conversando com o irmão aqui na igreja, bem recente agora, eu não sei que dia foi, mas bem recente mesmo, que é coisa de uma semana. Um profeta apareceu aqui em Brasília, num estádio aí. Impressionante a multidão. E gente lá, no pecado declarado, homem com homem, dizendo: o meu sonho é esse profeta nos casar. A minha pergunta é: qual foi o impacto que aquele acontecimento lhe causou, que não mexeu com o seu pecado, com a consciência do seu pecado? Aviva, ó Senhor, a tua obra. E aí ele diz: no decorrer dos anos, faze-a conhecida. No decorrer dos anos. Isso significa, queridos, que avivamento não pode ser único na história. O avivamento precisa acontecer quando for preciso acontecer, onde for preciso acontecer, com quem for preciso acontecer, seja na coletividade ou na individualidade. Na individualidade é quando eu tenho consciência de que comigo não está bem, de que eu estou frio, que eu estou desmotivado, que eu estou sem sonhos, sem projetos, que eu estou influenciado pelo negativo. E aí eu vou para os pés do Senhor e digo: Senhor, traga avivamento para a minha alma. Aviva-me, Senhor. Eu não estou agora, Senhor, preocupado com os meus irmãos da igreja, com a minha igreja,
com os outros, com a tua igreja na terra. Agora o negócio é entre eu e ti, o negócio é comigo, Senhor. O caos sou eu. E pode vir também na coletividade. Para uma igreja local, para uma cidade, para uma nação, para o mundo. Como aconteceu no século XVI, que começou na Europa. Fogo de Deus que espalhou labaredas para o mundo inteiro. Mas só que não foi esse o único. No Velho Testamento, nós estamos no Velho Testamento, e Abacuque, o profeta, está pedindo avivamento. No decorrer dos anos, para quando for necessário, para quem for necessário, para onde for necessário. A grande pergunta é: como é que eu estou? Como é que nós estamos? Como é que nós estamos diante de Deus? Qual é a realidade? Não aquela coisinha: como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Seu filho está tudo bem? Tudo bem. Seu marido está bem? Tudo bem. Mentira pura. Não para a gente, mas para si próprio, para Deus. E aí, queridos, para encerrar, Abacuque fala uma coisa para Deus muito interessante. Muito interessante. Ele diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Lembra que eu disse que quando Abacuque teve consciência da realidade que lhe cercava, abrangia o mundo externo, os ímpios, os caldeus, babilônicos, movidos e motivados a estraçalharem o povo de Deus, e simultânea a isso a condição espiritual do próprio povo de Deus, e ainda a consciência de Abacuque do que poderia advir, dada essa realidade. Lembra que eu disse isso? Pois é, aqui Abacuque está dizendo: na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Quando Abacuque diz isso, é como se ele estivesse dizendo: o que nós merecemos, Deus, o que nós estamos merecendo, é o Senhor nos estraçalhar, nos exterminar, nos fulminar. É isso que nós estamos merecendo, e o Senhor está irado contra nós. Mas, ó Senhor, ao invés do Senhor nos fulminar, nos eliminar, nos estraçalhar na tua ira, lembra-te da misericórdia. Tipo, dá-nos mais uma chance. Tenha misericórdia de nós e não nos extermine. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Nós não escaparemos, igreja. Nós não escaparemos da justiça do Senhor em relação a nós. Nós não escaparemos. Ou para nos absolver e nos declarar vitoriosos, ou para colher a consequência de uma possível rebeldia contra Ele. Não escaparemos. A pergunta é: como é que vamos estar amanhã? Como é que estaremos amanhã?
Como é que estaremos na terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado? Como é que estaremos a partir de hoje? A pergunta é: como é que vamos estar a partir desse versículo de Abacuque? Como é que iremos estar? Gerou em nós algum temor, alguma disposição de mudança? Ou vamos estar exatamente como nós estamos hoje? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Existem algumas pessoas na internet levantadas pelo inimigo, especializadas no pecado da maledicência e de difusão dos escândalos da igreja. E achando que estão fazendo a coisa certa, denunciando. A gente denuncia nos fóruns competentes. Não é jogando no ventilador, difundindo o escândalo e denegrindo a imagem da noiva de Cristo. Não é assim. Tudo por like e por seguidores. E eu digo isso não é por suposição, não. É porque eu vi um dizer que outro procurou, perguntando como é que eu faço para adquirir seguidores. E ele diz: desça a lenha. É claro que as palavras não são essas. Desça a lenha na igreja. Você vai ver quantos seguidores, de um lado e de outro, por todos os lados, você vai ter seguidores, likes e depois dinheiro. Projetos elaborados no laboratório do inferno contra a igreja de Jesus, negando o comparecimento à igreja, o ajuntamento da igreja, negando a contribuição financeira para a expansão da obra. Tudo em nome de 3, 4 homens midiáticos que tem por aí, donos de fortunas. Aí pega todo mundo, joga no liquidificador, bate, e é todo mundo igual. Mas não é. A igreja de Jesus, santa, pura, está aí. Está presente. E por mais que consigam levar, derrubar, demolir muitos da suposta fé, a igreja de Jesus vai continuar, porque quando Jesus vier buscar a noiva dele vai estar aí. Diga comigo: eu quero subir com Jesus. Aleluia. Vamos orar, igreja. Deus, nós oramos a Ti nesse momento. Toda a igreja orando agora nesse momento, nós oramos a Ti, meu Senhor. Nós oramos a Ti, nós conversamos contigo, como Abacuque conversou contigo a respeito de Judá. Nós queremos conversar contigo a respeito de Judá também, a respeito do Teu povo, Senhor. Só que o Teu povo sou eu, somos nós que estamos aqui. Deus, 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 na Tua ira, lembra-te da misericórdia e tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Queremos ser a noiva devidamente adornada, aguardando a volta gloriosa do noivo amado, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!
Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para eu entregar. O Jesus que nós pregamos é o Jesus que não tem onde reclinar a cabeça, e não um Jesus com mansão na praia. Como estão pregando atualmente. Jesus que tem mansão na praia, mas é um Jesus que diz que não tem onde reclinar a cabeça. Se queremos segui-lo, temos que entender isso. Ele não tem onde reclinar a cabeça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.